aquele que nos comprou com seu sangue, que nos purificou. Louvado seja o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus. Bendito seja a pessoa do Espírito Santo. Nós estamos felizes por mais uma quarta-feira aqui no Círculo de Oração da Rádio Tamandaré 100% Jesus. Tem sido bênção, quem vem recebe, Deus fala, se faz presente. E que coisa boa é poder a gente começar o nosso dia agradecendo, glorificando, bendizendo. Eu sou a missionária Leire, estou aqui de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 13 horas. Hoje um horário um pouco mais cedo, devido o andamento aqui do Círculo de Oração. Mas eu quero convidar você a gente refletir um pouco sobre a palavra de Deus. O Senhor, Ele colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com você. Quero convidar você, ouvinte, que ainda não me conhece, que ainda não segue lá nossas redes sociais, nosso Instagram, Família Adoradores Oficial. Estamos sempre fazendo aqui o momento da Família Adoradores, sempre trazendo uma palavra de Deus. E é muito gratificante poder ter você conosco também, acompanhando ali nas nossas redes, acompanhando o nosso trabalho. Mas vamos meditar, vamos nos alimentar, vamos alimentar a nossa alma. Gênesis, livro do Gênesis, primeiro livro aí da Bíblia, capítulo de número 4. Eu quero trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Aqui em Gênesis capítulo 4, vamos ler os primeiros 7 versículos. Diz assim: E concebeu Adão, e conheceu Adão a Eva, sua mulher. E ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel. Obrigada, bispo. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. O Senhor, Ele me direcionou sobre essa palavra, e eu queria falar um pouco com você a respeito de culto. Nós temos aqui uma história bíblica bastante conhecida, a história de Caim e de Abel, que trouxeram ofertas ao Senhor. Trouxeram ofertas a Deus e lhe ofereceram, onde Caim e a sua oferta naquele momento é rejeitado pelo Senhor, enquanto que Abel e a sua oferta o Senhor recebe, aceita. Sabemos do fato que Caim, ao ser rejeitado, ele resolve matar o seu irmão.
ele deixa que a ira e a inveja domine o seu coração, a ponto de matar ao seu irmão Abel. E essa é uma história que tem se repetido nos nossos dias, tem se repetido no meio do povo que se diz povo de Deus. Nós temos aqui 2 cultos. Quando eu falar aqui da oferta entregue por Abel ou por Caim, eu quero que você tenha em sua mente um entendimento de culto. Oferta refere-se a culto, não simplesmente a algo financeiro que se deposita no altar. Mas eu quero que você entenda aqui a oferta como culto num todo. Oferta é entendida como um sinal de gratidão a Deus. A oferta ela pode ser entendida como um sinal de dependência de Deus, como uma manifestação de alguém que é grato e, portanto, entrega àquele que é provedor o que lhe é de direito. Quando nós lemos a palavra de Deus em 2 Crônicas, nós vamos perceber as palavras de Davi, quando esse dizia: quem somos nós para oferecer voluntariamente ao Senhor, se tudo vem dele? Davi entendia que aquilo que ele tinha não era dele, pertencia ao Senhor, e que ele não passava de um mordomo a quem Deus confiou as riquezas para que administrasse. E sendo assim, nós entendemos a base da mordomia cristã. Entendemos que somos simplesmente administradores daquilo que Deus, Ele nos confiou. Se temos uma casa, se temos um carro, se temos um bem, o que nós temos porque Deus nos confiou. E nós somos simplesmente administradores. Sendo assim, quando eu entrego no altar a minha oferta, eu estou entregando a Deus um culto, dizendo a Ele: eu sei que o que eu tenho porque Tu me deste. E nós vemos aqui a Abel e a Caim oferecer a Deus um culto. Porém, nós vamos observar que a receptividade desse culto por Deus foi diferente, porque a Abel e a sua oferta ao Senhor recebe, enquanto que a Caim e a sua oferta ao Senhor rejeita. Eu preciso que você entenda que a Bíblia, quando ela vai falar sobre isso, ela vai nos dizer que o Senhor, Ele rejeitou a Caim e a sua oferta. Não foi primeiro a oferta. Guarde isso na sua mente, porque eu vou lhe falar uma coisa sobre essa expressão. Observe que Abel e Caim eram irmãos, pertenciam à mesma família, ou seja, receberam a mesma educação. Adão e Eva ensinaram para Caim e para Abel, tanto para um quanto para o outro, o que é um culto. Então ambos aprenderam da mesma maneira. Eles tiveram a mesma educação. Eles tiveram o mesmo ensinamento. Mas na prática do culto, Caim, ele tem uma postura diferente. O que parece aqui é que Caim esqueceu que vida e culto andam juntos. Vida e culto não são duas coisas distintas. É por isso que eu disse a você: guarde na sua mente
que o texto sagrado está dizendo que Deus rejeitou a Caim e a sua oferta. Primeiro, o ofertante. E o ofertante não podendo ser recebido, também a sua oferta não era recebida pelo Senhor. Agora, por que Deus ele vem a rejeitar a Caim e a sua oferta? Por que Caim ele não pode ser recebido? Por que a oferta de Caim ela não pode ser aceita? A Bíblia diz que Caim ele vai trazer os frutos da terra. Caim ele era um lavrador, ele era um agricultor, ele vai trazer daquilo que ele tem. A oferta que Caim ele vai trazer ao Senhor chama-se de oferta de manjares. A oferta de manjares era uma oferta de cereais que era apresentada a Deus como um sinal de dependência, mostrando que o Senhor ele era o provedor de todas as coisas. A oferta de manjares era a oferta de cereais. A composição dessa oferta era a flor de farinha fina, o azeite, o incenso, algumas vezes espigas verdes torradas. Essa oferta, ela vai apontar para Jesus Cristo como sendo o alimento perfeito. Essa oferta era oferecida no templo ou no tabernáculo, entregue e queimada no altar, parte dela entregue aos sacerdotes, para que esse comesse em lugar santo, porque era entendido como algo sagrado. Então perceba que Caim, ele vai trazer uma oferta de manjares, oferta essa que o próprio Deus, ele pedia. O Senhor, ele pede em Levítico que se traga para ele oferta de manjares. Então Caim, ele traz uma oferta que o próprio Deus pedia, a oferta de manjares, representando que Cristo, ele é o alimento perfeito. Essa oferta, ela era composta por cereais, pela flor de farinha fina, que representava a pureza, que representava a perfeição. Também acompanhava essa oferta o azeite, que representava o Espírito Santo. Essa oferta também, ela falava do melhor esforço humano para agradar a Deus. Foi esse tipo de oferta que Caim ele trouxe ao altar. Algumas pessoas vão afirmar que Caim trouxe ao Senhor frutos estragados. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Caim não trouxe frutos estragados. Algumas pessoas vão dizer que Caim não trouxe frutas boas, que Caim não trouxe o melhor, que Caim não trouxe as primícias. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Caim ele pega da colheita, das primícias da sua lavoura, e ele traz ao Senhor a oferta de manjares. Porém, ele não é aceito. Enquanto que Abel ele vai pegar um cordeiro, porquanto Abel ele é um pastor de ovelhas. A sua profissão, a sua função é cuidar de ovelhas. Abel vai pegar um cordeiro para oferecer ao Senhor. Esse cordeiro entregue por Abel é uma oferta de sangue que aponta para o sacrifício do Calvário, a única forma que nós temos de ter acesso a Deus. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, no Novo Testamento, que Jesus Cristo, ele é o único mediador entre Deus e o homem. Isso está no livro de Hebreus, capítulo de número 9. Ele é o sacerdote perfeito. A oferta de Abel aponta para Cristo, aponta para aquele que se aproxima de Deus por meio de Jesus. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, palavras do Senhor Jesus, que somente por meio dele, ele é o caminho de acesso ao Pai. João, ele registra isso no seu evangelho, quando Jesus ele vai dizer que ele mesmo é o caminho, ele mesmo é a verdade e ele mesmo é a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por ele. Essa é a oferta de Abel, e que a Bíblia vai dizer que o Senhor ele aceita a Abel
e aceita a sua oferta. Agora, se a oferta de Caim era uma oferta que o Senhor também pedia, uma oferta da qual a Bíblia fala, se Caim ele trouxe bons frutos da terra para oferecer ao Senhor, por que é que Caim ele é rejeitado? Por que é que Deus ele não aceita a oferta? Por que Deus ele não aceita o culto de Caim? Quando eu falo de oferta, eu estou falando de culto, eu estou falando de entrega, eu estou falando de adoração. Porque Deus ele não aceita a Caim. Preste atenção no texto. O texto vai dizer que Caim ele é rejeitado. E quando ele é rejeitado, o semblante de Caim se descai, o semblante de Caim muda. Ou seja, aquilo que estava dentro agora é exposto do lado de fora. Aquilo que estava dentro agora passa a ser visto no rosto de Caim. O que é que estava dentro do coração de Caim? A mágoa, a ira, a inveja. Caim, diz a Bíblia Sagrada, na primeira carta de João, capítulo de número 3, versículo de número 2, que Caim, ele era do maligno. É por essa razão que Deus ele vai rejeitar a Caim e a sua oferta, porque não adianta trazer um culto a Deus, não adianta trazer ofertas ao Senhor, se o nosso coração não pertence a Ele. Não adianta trazer oferta no altar, se a tua vida não tem agradado a Ele. Não adianta trazer a oferta no altar, se o teu coração está carregado de ira e não de amor, se o teu coração está corrompido pela inveja e não da gratidão que devemos ter ao Senhor. Não adianta cultuar Ele, se o teu coração está distante. Isaías vai escrever e o Senhor vai falar por meio da boca do profeta Isaías, dizendo: lave as mãos, pecadores. Tiago, ele também vai escrever isso na sua carta: lave as mãos. Você tem adorado a Deus com os lábios, mas o teu coração está distante, as tuas mãos estão sujas, as tuas obras são más. É por isso que temos sido rejeitados no culto perante o Senhor. A questão não é a oferta, a questão é o coração do ofertante. Aleluia! É por isso que Deus ele vai rejeitar Caim, porque Caim ele era do maligno, ou seja, quem dominava a vida de Caim não era o Espírito Santo, quem dominava a vida de Caim era Satanás. Tá, meu Deus, é forte. Está no ambiente de culto, está levantando a mão, está dando glória, mas o coração é do maligno. Não tem dado lugar ao Espírito Santo. Quem domina é Satanás. Aleluia. Está no ambiente de culto. Observa que Caim está no culto. Caim não está lá fora. Tem gente que está no culto, que senta no banco, que dá glória, que fala em mistério e que está sendo dominado por Satanás. Eita Jesus, meu Deus, porque Deus não aceita a Caim a sua oferta? Porque o proceder de Caim é mau. Vamos ler Bíblia? Glória a Deus. Vamos ler Bíblia? Olha, versículo 7: se fizeres bem, não haverá aceitação para ti. O Senhor está falando do proceder de Caim. O proceder é a sua caminhada. É como você tem tratado alguém que está do seu lado. É como você tem pensado, falado, agido. Quem é que está dominando você? Se procederes bem, não haverá aceitação. Observe que o Senhor, Ele repreende a Caim. E Caim, ele tem a oportunidade de se arrepender, mas ele resolve rejeitar a exortação. Sabe por que o Senhor ele rejeita a Caim e a sua oferta? É porque Caim não está disposto a ser exortado pelo Senhor. Quer vir para a igreja
igreja e quer receber somente palavra de aprovação. Quer vir para a igreja e quer somente ouvir Deus está contigo. Vai dar certo. Mas quando o Senhor corrige e não quer aceitar, Deus não vai receber o teu culto. Se você não está disposto a mudar, se você não está disposto a andar em santidade, se você não está disposto a entregar a Ele o culto que Ele exige de você. Ai, meu Deus. Como é que Deus vai receber esse culto? Se você quer entregar para Ele aquilo que desagrada o seu coração. Eita. Olha, Deus ele rejeita a Caim e a sua oferta. Diga assim, a Caim e a sua oferta. Diga a vida e o culto é uma única coisa. Como é que tu tem uma vida suja e quer que Deus receba o teu culto? Meu Deus! Como é que tu não quer rejeitar o pecado e quer que Deus receba o teu culto? Caim esqueceu que a vida e o culto era a mesma coisa. Ele procedia mal, mas chegou no culto para ofertar e Deus ele não recebeu. Deus não é menino que se engana com pirulito, meu irmão. Está pensando que vai trazer uma oferta bonitinha para Deus e Ele vai aceitar? Deus não recebe barganha. Ai, Jesus. É por isso que em 1 Samuel, o Senhor ele vai repreender a Saul. Não, mas eu obedeci a Deus. Foi mesmo, Saul? E que barulho é esse de boi, de vaca, de bezerro? Não, é porque eu peguei o melhor porque é para Jesus. E Deus mandou Saul. E ele que pediu Saul. Tem gente colocando no altar aquilo que Deus não pediu e Deus está dizendo, joga fora. Tem gente trazendo para o altar aquilo que Deus não mandou e Deus está dizendo, joga fora. Porque eu não estou recebendo. Não adianta culto sem obediência. Nadab e Abiú foi fulminado porque levou para o altar fogo estranho. Deus não está recebendo. Meu Deus. É por isso que Deus ele não recebeu a Caim. Temos aqui dois cultos. Há uma outra visão teológica que vai falar que Deus ele não recebe a Caim, porque a sua oferta aponta para o esforço humano e que pela força do braço não se aproxima de Deus, e de fato não se aproxima. Você quer se aproximar de Deus por seus méritos, porque você acha que você é bom e você não é bom. O jovem disse, aí Senhor, o que é que eu faço para ser salvo? Bom mestre. Sabe por que ele chama Jesus de bom? Porque ele está olhando Jesus pelo espelho da sua própria alma. Ele acreditava que ele era bom. Lê no texto. Ele dizia, eu já cumpro todos os mandamentos. Ou seja, na mente dele, ele era justo. Ele era bom. Então ele olha para Jesus e, bom mestre, como que na qualidade de homem. E Jesus já dizia assim, bom só um. O que é que Jesus está dizendo para ele? Não há bondade na natureza humana, querido. Não existe um só que seja justo pelos seus próprios méritos. Bom é Deus. Quer trazer oferta no altar? Conserta a vida primeiro. Quer que Deus receba o teu culto? Conserta a vida primeiro. Quer que o teu culto seja recebido como cheiro suave? Conserta primeiro. Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Jesus vai dizer assim, se você trazer a tua oferta e lembrar que você tem algo contra o teu irmão, olha, deixa ali a tua oferta, não entrega. Sabe por que não entrega? Porque ele não vai receber. Volta, se reconcilia primeiro e depois tu vai e faz a tua oferta. É que está com o coração cheio de ira, não perdoou, está sujo e quer trazer a oferta, e ele está dizendo, primeiro tu se reconcilia. Caim estava no culto, mas o seu coração não amava o seu irmão. Caim estava no culto, mas o seu coração estava contaminado. Caim estava no culto, mas o seu coração era do maligno.
E Deus rejeitou. Aleluia. Aleluia. Mas a palavra vai dizer que a Abel e a sua oferta o Senhor aceita. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer que Caim era justo, que as obras de Caim eram justas. Ei, Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 4, vai falar sobre Abel. Vai dizer que pela fé ele foi aceito por Deus, entregando a sua oferta. Como é que está a tua fé para entregar o teu culto aos pés do Senhor? Caim, ele entrega uma oferta que aponta para o esforço humano. Abel, ele entrega uma oferta que aponta para o sacrifício. Somente um pelo qual nós devemos de ser salvos, e esse é Jesus de Nazaré. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Abel, ele vem com essa oferta que envolve sangue. Ele aprendeu com seus pais que a oferta que agrada ao Senhor é a oferta que aponta para Cristo, é a oferta que envolve sangue. Como é que você tem tentado se aproximar de Deus, querido? Só existe uma forma de se aproximar de Deus. Só existe um meio de se aproximar de Deus. É por meio de Jesus. Não tem outro caminho, não tem outra solução, somente Jesus. Quando o sumo sacerdote ele entrava no tabernáculo e ele iria entrar no Santo dos Santos, ele passava pelo véu. Eu ministrava isso ontem aqui na rádio, sobre o véu. Aquele véu do templo era a representação do Senhor. E para ter acesso à presença de Deus, no tabernáculo, o sacerdote ele precisava cruzar aquele véu, que significava que somente através de Jesus, somente por Ele, somente através dele, alguém tem acesso à presença santa. Hoje o Espírito Santo nos convida à santidade. Hoje o Espírito Santo nos convida para entender que é somente tendo uma vida santificada, consagrada no altar, o nosso culto será recebido. Que o Senhor nos livre do nosso culto ser rejeitado por Ele. Que o Senhor nos livre. Mas se isso acontecer, que possamos dar ouvido à voz dEle que nos repreende, dizendo: se fizeres bem, você não vai ser aceito. Que nós possamos ter boas obras, que nós possamos ter vida santa, que nós possamos ter um proceder que agrada ao nome do Senhor, para que o nosso culto seja recebido como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Hoje o Senhor Ele nos orienta. Que tipo de culto nós estamos oferecendo a Ele? O culto de Caim ou o culto de Abel? Que tipo de culto nós temos oferecido a Ele? Reflita dentro de você. Essa pergunta não é para você responder a mim, é uma pergunta que o Espírito Santo faz para nós. Eu estou incluída nisso. É para nós. Que tipo de culto estamos oferecendo a Deus? Aleluia. Querido, não vale a pena perder o nosso tempo entregando um culto que não vai ser recebido. Não vale a pena perder o nosso tempo aqui e quando as trombetas tocarem, a gente não subir. Vamos colocar a nossa vida no altar. Vamos lavar os nossos pés. Vamos nos consagrar. Culto é algo sagrado. Eu estive ministrando domingo em uma igreja e a mensagem que Deus me deu foi sobre esse tema, dizendo assim: não chame comum aquilo que o Senhor chamou sagrado. É que algumas pessoas têm tido o culto como algo rotineiro, comum, e estão perdendo o respeito pelo culto. Mas o culto é algo sagrado e precisa
seguir aquilo que o Senhor nos pede. Deus, Ele deixou ordens para que o culto fosse oferecido a Ele, conforme a sua vontade, não é conforme eu quero, porque altar não é lugar de improviso, é lugar de obediência. Não é oferecer a Deus aquilo que eu acho bonitinho, porque eu acho que Deus vai se agradar porque é bonitinho. É oferecer aquilo que Ele pediu, aquilo que Ele quer. Não adianta oferta sem obediência e sem submissão. Guarde essa frase com você: culto não é lugar de improviso, é lugar de submissão ao nosso Deus. Que o bom Deus, Ele possa aplicar ao teu coração a boa porção da sua palavra, e que o Espírito Santo venha causar transformação na nossa vida, nos levando a uma vida de santidade que agrade a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Missionária Milka. Amém. Palavra abençoada, irmãos. Eu costumo dizer que a gente não prega o que quer, né? Quem está pelo Espírito prega aquilo que o Senhor sabe que alguém de nós, ou talvez muitos de nós necessitam. Meu Deus, e a palavra é cura na glória.